empresário tem frustrada a sua atividade e as suas dívidas, que chamamos de passivo, são maiores do que o patrimônio social, ou seja, do ativo, ou ainda quando, por má fé, uma empresa não salda as suas dívidas, se tornando insolvente, que é a incapacidade do devedor de quitar pontualmente as suas dívidas, fica caracterizado o seu estado falimentar. Tema da nossa aula de hoje. A conhecida lei de falência, que é a Lei 11.101 de 2005, regulamenta a recuperação de empresa e a falência do empresário e sociedade empresária. Embora seja comum chamar a lei de falência, né? A decretação de falência ela é utilizada apenas em último caso. Um dos principais fatores que levam a uma falência é a situação de crise econômico-financeira, apontando que o devedor não conseguirá honrar o pagamento das suas dívidas, sendo necessária uma negociação global de seus débitos com os credores. A falência é um processo, mas antes de se dar início a esse processo de falência, há uma fase pré-falimentar, que começa com o pedido de falência, continua com a resposta do devedor e termina quando o juiz, considerando os pressupostos de qualidade do empresário ou sociedade, né, e a caracterização ou não do estado de insolvência do devedor, denega ou decreta a falência. O juiz, ao decretar a falência, irá fixar o termo legal da falência, ou seja, a partir de qual data a falência produzirá seus efeitos jurídicos, delimitando o espaço de tempo em que os credores poderão investigar os atos do falido, verificando se não houve qualquer movimentação de recursos e bens que deveriam ser arrecadados para a massa falida e servir como pagamento das dívidas. Havendo provas de fraude, mesmo em período anterior ao termo legal, qualquer interessado, qualquer credor, poderá ajuizar a ação revocatória, com o objetivo de anular as operações ilegais e trazer para a massa falida todos os bens e recursos eventualmente desviados. O juiz ele irá afastar o administrador da empresa ou da sociedade, se estendendo também aos sócios, que se tornam inábeis para as atividades empresariais. E irá nomear um administrador judicial. É um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, pode ser um contador ou pessoa juridicamente especializada, para assumir a administração da massa falida e quando o administrador judicial termina de quitar os débitos, realizando todos os pagamentos devidos aos credores, de acordo com as prioridades previstas no artigo 83 da Lei de Falência e Recuperação Judicial, quando ele paga, né, primeiro vai pagar os credores trabalhistas, por exemplo, ele irá prestar contas, né, e o juiz irá proferir a sentença de encerramento da falência. Quem poderá requerer a falência? A falência pode, né, em alguns casos, ela deve ser requerida pelo próprio devedor. E quando é o próprio devedor que solicita a falência, nós chamamos de autofalência. Mas quando também pode ser requerida pelos próprios cotistas ou acionistas da sociedade, pelo cônjuge sobrevivente, ou até mesmo pelo herdeiro e também pelos credores. Mas para que isso seja possível, deverão versar sobre impontualidade, como por exemplo, quando um título de crédito não é saldado pelo empresário na data do vencimento, ou até a prática de atos de falência, que se caracterizam nas seguintes situações. Por exemplo, quando o empresário ele lança mão de meios fraudulentos para realizar pagamentos, ou quando ele transfere o seu estabelecimento sem consentimento de todos os seus credores, dentre outras situações. A lei de falência não contempla todas as sociedades empresárias, excluindo da sua aplicação alguns tipos de sociedades e atividades empresariais, como as instituições financeiras públicas ou privadas, a cooperativa de crédito, o consórcio, a sociedade operadora de plano de assistência à saúde, a sociedade seguradora, a sociedade de capitalização, dentre outras entidades. Para elas não há hipótese de falência, e sim dos procedimentos denominados de concurso de credores, que estão previstos lá do artigo 711 ao 713 do Código de Processo Civil. É de ser observado que as sociedades simples, aquelas não empresárias que não adquiriram personalidade jurídica, bem como as sociedades de advogados, não estão sujeitas à falência.
O juiz que processa a falência, ele será o juízo civil. É o juiz da comarca, onde estiver localizado o estabelecimento. E ele se torna o único capaz de decidir questões relativas àquela empresa falida. Dizemos que ele será o juiz universal da falência, devendo decidir as questões que envolvam o falido, credores, né? Mas existem ações, como as ações trabalhistas, que devem primeiro ser ajuizadas e decididas pela Justiça do Trabalho, para somente depois serem habilitadas no juízo da falência. Inoperante desde 2019 e com dívidas de 2,7 bilhões, a Avianca Brasil teve seu fim decretado pela Justiça no dia 14 de julho de 2020. Ativos que restam serão vendidos para tentar quitar, compromissos. Os funcionários e os credores da Avianca Brasil receberam a notícia já esperada. A Justiça de São Paulo decretou a falência da companhia aérea a pedido da própria empresa, que é independente do grupo colombiano Avianca Holdings S.A. Com dívidas de 2,7 bilhões, a companhia entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018 e se tornou inoperante em maio do ano de 2019. Na ocasião, a marca voava com somente 5 aviões. Chegou a ter 55 aeronaves, todos alugados. No pedido de autofalência, a Avianca Brasil ela alegou que a ANAC e a suspensão das autorizações para decolagem e aterrissagem nos aeroportos tornaram impossível o cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo o mesmo destino da Varig, que teve também a sua falência decretada no dia 20 de agosto de 2010, e a VASP, também empresa aérea brasileira, que também foi à falência no ano de 2008. Até a nossa próxima aula.